Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui, irmãos, no culto tão importante, né? Culto de obra missionária. Nós temos essa obrigação, podemos dizer assim, de seguir com a missão em frente. Como eu estava falando, a nossa igreja, ela começou na missão, né? A nossa igreja foi um trabalho que iniciou no Pará, chegou até nós e nós damos glória a Deus por isso, mas também não podemos parar, irmãos. A nossa igreja precisa alcançar mais vidas e é por isso que estamos aqui, dizendo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do pastor da congregação, pastor Valdécio também pelo convite, né? Calbi, muito obrigado pela receptividade de sempre. Cada um dos irmãos, dos obreiros, né, que a gente tem um carinho. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Quem quer ouvir uma palavra de Deus, dá um glória a Deus assim. Vamos fazer mais alto, mais alto. Quem quer ouvir uma palavra de Deus, dá outro glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estávamos ali hoje, eu, pastor Wendel e alguns irmãos ali da cidade de Baraúna. Estávamos num projeto, num trabalho, na verdade, que já existia e que agora é uma área missionária. E Deus, ele tem salvado vidas, tem feito a obra naquele lugar e a gente muito se alegrou. E hoje nós entregamos nas mãos do Senhor aquele lugar e cremos que Deus vai dar muitos frutos. E a minha alegria de falar isso para vocês é porque realmente era um lugar muito carente da pregação do Evangelho, muito carente da palavra de Deus, e que a obra começou e já está crescendo para a glória do nome de Jesus. Então, peço aos irmãos que orem por aquele lugar, para que cada vez mais o Senhor venha dar frutos ali, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, João, Evangelho segundo João, capítulo 4. Aleluia. João capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Eu vou ser bem breve, mas eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou pregar aqui. Nós vamos falar acerca do maior missionário que já existiu. Aleluia. Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida. Eu acredito que uma das mais pregadas no culto de obra missionária. Mas essa semana o Senhor me fez ver algumas coisas que antigamente eu não via nessa mensagem. O contexto dessa mensagem, dessa passagem, era que Jesus, ele estava com uma obra missionária na Judeia e que estava dando muitos frutos. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 que a conversa era: Jesus, ele está crescendo, ele está batizando muitas pessoas, até mais do que o João Batista. E outros diziam: mas não é ele quem batiza, é os seus discípulos. E nisso, irmãos, começou a despertar a curiosidade dos fariseus daquele lugar. É por isso que o texto que nós lemos começou a dizer: enquanto o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. A primeira coisa que eu aprendo aqui é uma aula que Jesus dá. A conversa era: Jesus é maior do que João. A conversa não é Jesus, é os discípulos que estão batizando. Jesus, quando ouve essa conversa, ele entende que está havendo uma disputa entre os homens.
Jesus, ele não habita onde tem disputa de quem é maior, de quem é menor. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ouviu que estavam tentando embaraçar a cabeça dos obreiros que ali estavam, ele atenta a ir para Galiléia, porque aonde tem disputa, Jesus não habita. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que Jesus está fazendo aqui é ensinando aos seus discípulos: aonde tiver alguém te bajulando e dizendo que você é maior, dizendo que você é melhor, você saia disso, porque isso é armadilha de Satanás. Satanás, ele tem tentado embaraçar e tem conseguido embaraçar a mente de muitas pessoas, se achando grande, se achando maior do que o outro, se achando melhor do que o outro. Aí Jesus está dizendo: na minha obra, na missão, não existe maior e nem melhor. A glória é minha, o louvor é para mim e toda a honra para o meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória e louvor sempre tem que ser para Jesus. Ainda que ele mesmo entendia que ele era maior, irmãos, ele estava dando uma aula: não habite aonde tem disputa na obra do Senhor. E a Bíblia diz que agora ele tenta ir para Galiléia. E o escritor João, ele vai trazer à tona a necessidade de um lugar. A Bíblia diz que João diz assim: e era necessário passar por Samaria. Perceba que João está dizendo que existia uma necessidade. E passar por Samaria, irmão, não era comum para os judeus. A história vai dizer que depois que Salomão, ele entrega o seu reinado, depois que Salomão, ele encerra o seu reinado, Israel é dividido em dois reinos: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital Jerusalém. Com o passar do tempo, irmãos, todos os dois foram invadidos, todos os dois foram destruídos. Jerusalém por duas vezes, e depois de 70 anos que Jerusalém tinha sido invadida, eles começaram a voltar do cativeiro. Chegando eles novamente no território de Israel, perceberam que os samaritanos, eles tinham se envolvido com mulheres de outras tribos, de outras nações, mulheres que tinham como deuses pagãos. Meus irmãos, os judeus começaram a olhar de uma forma diferente agora para os samaritanos. E agora os samaritanos também começaram a olhar de uma forma diferente para os judeus. Para o judeu, o samaritano agora era um impuro. Ai daquele que falasse ou que fosse visto conversando com o samaritano. Para um judeu, o samaritano já não fazia mais parte das promessas de Deus acerca do povo de Israel. Para um judeu, o samaritano não poderia mais esperar nenhuma profecia do Antigo Testamento. Por exemplo, por conta de que Isaías vai dizer no capítulo 53, a partir do versículo de número 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós andávamos feito ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. E como um cordeiro que é levado ao matadouro, de como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Essa era uma promessa para o povo de Israel, mas agora para o judeu, nenhum samaritano poderia esperar essa promessa, porque eles teriam se desviado. Aleluia. Mas quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando soube, ele viu a necessidade de passar por Samaria. E quando Jesus tem a necessidade de passar por Samaria, ele está dizendo: aleluia, a mesma salvação que chegou na Judeia para os judeus, a mesma salvação que chegou para o judeu, também vai chegar para samaritano. Aleluia, não tem ninguém maior e nem melhor. A salvação chegou para todos. Você sabe aquele alcoólatra que você conhece? Pois é, a salvação veio para ele também. Você sabe aquele drogado que você conhece? Pois é, a salvação veio para ele também. Aleluia. Cabe a nós levar essa palavra a ele. Judeu nenhuma passava por Samaria. Era preferível atravessar o rio, andar alguns quilômetros, porque, irmão, Judeia,
Samaria, Galileia. O judeu atravessava, mas não passava por dentro de Samaria. Só que Jesus, ele veio para quebrar tudo isso. Porque Jesus já tinha no seu coração o plano da salvação, o plano da graça. Jesus, ele veio para mudar todo esse pensamento. Então os judeus, eles passavam por fora, e quem passa por fora só sabe daquilo que as pessoas falam. Quem passa por fora não conhece quem está dentro. Quem passa por fora vai julgar por aquilo que achou ou que viu de longe, aleluia. É por isso que Jesus passa por dentro, sabe por quê? Porque Jesus, ele quer ver o homem no seu interior. Muitas pessoas olham para aqueles homens que hoje estão no mundo das drogas, aqueles homens que estão no mundo do alcoolismo, como eu falei aqui, homens que dizem que não conhecem, nem quer conhecer a Jesus, olham de longe e dizem assim: é daí para o inferno, é daí para pior. Mas Jesus não, Jesus, ele entende, ele crê que ainda há salvação, e é por isso que ele disse à igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho a toda criatura, irmão. É fácil a gente pregar para nossa esposa. É fácil pregar para aquele amigo do trabalho que é bem sucedido. É fácil pregar o vizinho da nossa casa quando estamos sentados na calçada, aleluia. Mas quando Jesus diz isso, ele está dizendo para a gente sair do nosso comodismo. Apesar de ter muitas pessoas mortas no mundo, Jesus acredita que ainda pode ressuscitar, pelo poder da salvação que há no nome dele, aleluia. Leve esse evangelho, irmão, adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas vidas que precisam ouvir acerca do nosso Jesus. Tem muitas vidas que não tiveram a oportunidade que nós temos, ou que tivemos, irmãos, e que não conhecem a Jesus. Então, não só aqui nas redondezas dessa igreja, não, na nossa cidade, no nosso estado, Brasil afora, meu irmão. Muitas vidas precisam ser alcançadas no nome de Jesus, e nós devemos nos conscientizar e entender: se eu não posso ir, eu tenho que enviar, porque a igreja de Jesus é missionária. Jesus vai dizer, querido Calvin, Jesus vai dizer que certo homem, outrora, ele vinha descendo de Jerusalém para Jericó, quando de repente salteadores atacam ele, batem nele, deixa ele quase morto e leva suas coisas. E a Bíblia diz que vem um sacerdote, é Jesus que está dizendo, vem um sacerdote e passa por longe, mas não vai ajudar. Quando de repente também Jesus diz que vem um levita. Levita era o diácono nos dias de hoje, era quem organizava o culto. Passa por distante também e não vai ajudar. Como quem dissesse assim: eu não posso me sujar com sangue dos outros. Estou sem tempo agora para ajudar, irmão. Porém Jesus usa um samaritano na parábola. Jesus vai dizer: e vem um samaritano. De repente o samaritano vai lá, põe azeite em suas feridas, ajudam, leva até um lugar de repouso, e ali deixa ele, ainda paga a diária dele, e diz: se ele precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. E aí Jesus vai perguntar para um dos fariseus: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo, irmão? Quem é o seu próximo? Quando Jesus diz que nós temos que levar esse evangelho, o próximo é aquele que precisa. Esse é o próximo. Se você conhecer alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, chegue como um bom samaritano, aleluia. Chegue levando o que ele precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós nos preocupamos com a forma que chegaremos, como vamos abordar, o que fazer, meu irmão. Entregue o seu problema, a sua ansiedade ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará.
Salmo de número 46 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Entenda que aonde você for, Ele vai com você. Acalma o teu coração, deixe de preocupação, meu irmão, porque se você luta por uma alma por amor, ainda muito mais amor tem Jesus por ela, e Ele vai te usar na obra do Senhor. Jesus te usa, meu irmão. Eu sou dirigente de congregação ali em Baraúna. Estamos numa obra. Valdécio conhece a nossa história ali um pouquinho. Nós estamos em outra congregação, Valdécio. Começamos lá, esse ano estava com 25 pessoas, para a glória de Jesus. Hoje somos 80, para a glória de Jesus. Começamos o trabalho lá e quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu vi, não tinha crianças. Mas na quarta-feira a igreja tinha umas 40 crianças. Eu disse: irmão, por que não tem criança? Ele disse: não, porque a irmã que é do departamento só pode vir na quarta-feira, e ela faz o culto das crianças na quarta-feira. Mas tem que estar no domingo, porque tem que trazer os pais, né, irmãos? Tem que usar estratégia, né? E aí eu disse: faz uma cartinha agora, as crianças vão estar no domingo e vão fazer uma cartinha para os pais delas virem. E aí aconteceu, veio 2 mamães. Deus salvou uma. Na outra culto, Deus salvou 5. Da mesma família. No outro culto, Deus salvou mais 5. São 15 pessoas da mesma família lá, só nesse período. Mas o que eu acho mais lindo foi que uma dessas mães foi trazer um filho jovem, que não acredita em Deus, não acreditava em Deus. E a estratégia que eu uso, cada um tem que trazer um familiar que não é crente. Cada família tem que trazer um familiar que não é crente. E aí a gente já diz assim, você diz a ele que você vai botar o nome dele na lista lá. A gente vai estar esperando ele ir. Porque às vezes a pessoa, eu vou e não vai, né? Você vai mesmo, eu vou botar seu nome na lista. Para o cara se... E aí o filho diz: mãe, eu não acredito em Deus não. Mas porque a senhora disse que tem que levar um familiar, eu vou. O rapaz foi. Nós pregamos, Alípio estava lá, Alípio. E Deus me usou para orar nele. Eu estava orando nele, eu senti ele bem trêmulo. E Deus usou Alípio para falar algumas coisas para ele. Ele começou a chorar. De repente ele saiu daquele lugar, a gente tinha chamado para vir na frente, saiu daquele lugar e abraçou a mãe dele. E ficou abraçado o resto do culto, chorando. Eu disse: oxe, ele não acredita em Deus. Quando terminou o culto, a mãe dele veio para mim chorando com ele e disse: pastor, Deus me deu um presente maravilhoso agora. Eu disse: o que foi? Ele disse para mim que não acreditava em Deus. Depois que o senhor orou e que Deus usou aquele irmão, ele correu, me deu um abraço e disse: mãe, me perdoa, porque Deus existe. Eu senti Ele aqui hoje. Deus tocou no meu coração. Eu senti a presença de Deus. Só falta estratégia, irmão. Só falta um esforço nosso, dedicação, que as almas vão ser salvas para a glória do nome de Jesus. Os judeus, eles não passavam por dentro de Samaria. Eles não queriam contato com nenhum samaritano. E Jesus, ele vem quebrando tudo isso. Jesus, ele vem entrando por dentro de Samaria, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus, ele chega até um poço. A estratégia de Jesus, naquele lugar que ele não entra, ele envia alguém. Isso aqui é lindo. Eu estou falando na sua forma humana, quando ele estava aqui na terra.
no lugar que ele não podia entrar, porque talvez não ganhasse crédito pela sua pregação, ele enviava alguém, ele salvava alguém e enviava lá. Foi assim que ele fez com essa mulher. A Bíblia diz que a mulher vem com um cântaro, e quando chega próximo do poço, Jesus está lá. E o diálogo é estranho, porque judeu não se comunicava com o samaritano, assim como eu falei, e nem muito menos samaritano com o judeu, aleluia. Só que Jesus, ele já estava com o plano de salvação em ação, o plano da graça já estava botando em prática, aleluia. Jesus foi para lá para confundir o homem mesmo, irmão, para mostrar para aquele que achava que aqueles que não tinham mais direito, ou que não podia ser salvo, esse também vai ser alcançado para a glória do nome de Jesus. Jesus começa um diálogo dizendo: me dá um pouquinho de água. E a mulher vai dizer para Jesus: como é que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus diz para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus, e quem pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. A mulher olha para Jesus e diz: como é que você me oferece uma água, se você não tem nem com que tirar esta água? Jesus diz: aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque ela se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Perceba que o que Jesus está falando é de graça, aleluia. O que Jesus está falando é que a graça que ele estava oferecendo, depois que alcança alguém, nunca mais ela para de jorrar. O que Jesus está ensinando é que, se ela for alcançada por essa graça, se ela se render a ele, aleluia, através dela, que vai jorrar daqui para frente, muitas outras vidas seriam alcançadas por essa graça. Percebe, isso aqui é muito lindo. A mulher vem tirar água do poço, só que quando ela chega agora tem 2 poços. Quem está entendendo essa palavra, dá um glória a Deus. Quando ela chega naquele lugar, irmãos, tem 2 poços agora. Tem o poço que mata a sede do físico e o poço que mata a sede do espírito, porque ele mesmo disse: aquele que beber da água que eu der. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui, meu irmão, mas o que eu tenho para dizer para você é que você vai sair com aquilo além do qual você veio buscar, aleluia. Se você estava só esperando uma oração para passar uma dor de cabeça, Jesus está dizendo: você vai sair muito além, meu irmão. Você vai sair daqui cheio da graça, cheio de poder, cheio da presença de Jesus, doido para ver alguém descrente na tua frente, para dizer: eu tenho uma graça, eu tenho uma água que te alimenta e que te mata a tua sede para sempre. Essa graça vem de Jesus. Jesus está falando de graça. E você sabe qual é a graça? É a graça aquela que nos alcança e que a gente não suporta. A gente não suporta ficar parado ou ver alguém que não conhece essa verdade, não conhece essa graça, e dizer: ei, eu preciso falar de Jesus para você. No meu trabalho eu ainda me lembro, acho que uns 10 anos atrás, eu na igreja, no trabalho, né? Muito feliz, fazendo a obra, chegava cantando, incomodava até alguns irmãos, alguns amigos de trabalho, lá naquele trabalho lá. De repente eu percebi que um irmão olhava para mim torto, chegava perto de mim, um irmão, um colega de trabalho, né? Olhava para mim torto, mas eu percebi que ele queria me perguntar alguma coisa. E aí eu disse: o que foi, meu irmão? Está acontecendo alguma coisa? Ele disse: meu irmão, tá. Eu queria que você me desse uma palavra. Eu disse: meu irmão, o que é que está acontecendo? E ele começou a contar a vida dele. Eu sinto um vazio tão grande, eu tenho tudo que eu queria, mas é um vazio, uma tristeza, eu estou com medo até de ficar só em casa. Ele disse. E eu percebo que você é tão alegre, percebo que você é crente, né? Eu disse: irmão, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. É a paz que excede todo o entendimento.
é a paz que a gente não consegue explicar, sabe? Eu não consigo dizer para você o que é, mas se você aceitar Ele agora, você vai sentir. Ele disse, pois eu quero, mas não queria que orasse aqui, não. Vamos lá no banheiro, meu irmão. Chamei umas 2 pessoas, vem aqui, vocês vão ser a testemunha. O irmão aqui está aceitando a Jesus agora, aleluia! Ele começou a chorar e dentro dele, ele sentiu uma alegria tão grande, que ele disse para mim, parece que tiraram uma caçamba de cima de mim. É a paz que excede todo entendimento. Quando eu vejo muitas pessoas em situações onde na visão humana não tem mais volta, meu coração se entristece, mas ao mesmo tempo eu sinto uma alegria, porque eu sei que se ela quiser, Jesus muda a vida dela. Se ela quiser, Jesus muda a vida dela, dessa pessoa. A mulher samaritana, ela não estava dando muito crédito para Jesus. Mas quando Jesus diz assim, se você tomar dessa água, você nunca mais vai ter sede. Porque ela vai fazer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Perceba que Jesus está falando de graça e de eternidade. Jesus está falando espiritual aqui. E quando ela percebe que o nível era espiritual da conversa, ela diz assim, dai-me dessa água. Aí Jesus diz assim, vai buscar o seu marido. Ela diz assim, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, falasse bem, porque você já tivesse 5, e o que você tem agora não é seu. Perceba que o que Jesus queria era a revelação da verdade. Tem que confessar o pecado diante de mim. Jesus conhecia a vida dela, mas queria que ela confessasse, realmente o Senhor está certo. Às vezes a gente quer fazer a obra, quer ser enviado por Jesus, mas não conseguimos nos afastar do pecado. Não conseguimos nos afastar das coisas de Deus. Confessa o teu pecado e segue em paz com Jesus. Para fazer a vontade tem que ser sincero com o Senhor. Jesus, Ele quer sinceridade. Ele sabe o que a gente faz todo dia. Jesus sabe às vezes que nós erramos, irmãos. Às vezes nós erramos sem querer, e às vezes a gente erra até mesmo querendo. Às vezes a gente dá um grito maior com a esposa, é ou não é? É, meu irmão, às vezes vai. Mas porém Jesus, Ele quer o coração contrito, o coração quebrantado, o coração verdadeiro, aleluia. Reconhecendo, Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor. Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença. Senhor, tira tudo de mim, mas que não afaste de mim a Tua presença. Jesus quer sinceridade de nós, irmãos. Para levar a mensagem adiante, tem que ser sincero com Ele. E Ele sabe o que a gente faz. Ele sabe quem somos de verdade. Porém, Ele quer uma entrega. Ele quer que nós reconheçamos os nossos erros diante dEle, antes de ser enviado a fazer qualquer coisa na obra do Senhor. A Bíblia diz que quando essa mulher fala isso, irmãos, Jesus diz, a mulher vai dizer, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Jesus, porém, respondeu, mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais. Jesus está revelando aqui uma palavra forte. Jesus, ele estava agora antecipando o véu rasgado. Jesus estava dizendo que já não precisava, já não era necessidade de ir para o templo. A necessidade agora era adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A adoração agora não era só no templo, não era no monte não. Jesus estava dizendo, está chegando a hora que eu partir, irmãos, a hora que eu morrer e ressuscitar. Era essa a informação. Depois que acontecer isso, a adoração é aonde você estiver. A adoração pode ser na tua casa, a adoração pode ser na rua, a adoração pode ser no seu trabalho. Ah, meu irmão, não importa o lugar, Jesus
Jesus está vendo e contemplando os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Você quer adorar em espírito? Adore adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas quer adorar em espírito e em verdade? Louve ao Senhor e seja sincero com Ele. Tem muitas pessoas que adoram, que louvam, que pregam, que faz a obra do Senhor, mas que não é sincero com o Senhor. Jesus, Ele quer sinceridade nossa, irmãos. Nós temos que ser sinceros com Jesus. Tem pessoas que parece que não acreditam que Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. E muitas das vezes está adorando na adoração, está à frente de alguma coisa, tendo que lavar as redes. Aleluia. Jesus, Ele conhece o nosso coração. Jesus nos chamou para ser pescadores de homem, não pescadores de peixe. Isso aqui é um detalhe muito forte nessa palavra, porque o pescador, eu aprendi esses dias, o pescador de peixe, ele tira da vida para a morte, mas o pescador de homem não, ele tira da morte para a vida, que é Jesus de Nazaré. Então seja pescador de homens e não de peixe, aleluia. Seja sincero com o Senhor. E aí a conversa permanece. E eu vou antecipar, a mulher vai dizer assim: Senhor, eu sei que o Messias vem, que chama o Cristo. Quando Ele vier nos anunciará tudo. Jesus diz: eu o sou. Jesus estava se revelando para aquela mulher. E quando Ele diz eu o sou, é mais um dos atributos que Ele usa na Bíblia. O próprio Deus no Antigo Testamento, Ele vai dizer: eu sou o que sou. Uma palavra não consegue dar a dimensão de quem Deus é. Por isso que Ele diz: eu sou o que sou. Por isso que Jesus, Ele vai dizer: eu o sou. Mas também Jesus, Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem pode dar um glória a Deus? Deixa eu dizer para você, meu irmão, Jesus, Ele é aquilo que você necessitar. É o que você necessitar. Não o que a gente quer, porque às vezes o que a gente quer pode tirar a gente do foco ou do propósito que Ele nos botou. Às vezes a gente quer uma coisa e: Senhor, eu quero, e Deus não dá, porque sabe que se lhe der, você vai se perder nesse meio caminho. Mas aquilo que você necessitar, Ele tem e te dá. Aquilo que você precisa, Ele te dá. Aquilo que vai fazer você crescer na presença dEle, Ele vai lhe dar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher deixa o cântaro e volta. E volta para anunciar o Evangelho. Volta para contar o testemunho de Jesus. E é aqui que eu quero encerrar. Presta atenção, por favor. A Bíblia diz, irmãos, que ela chegou com um cântaro para pegar água no poço. Só que depois que tem a conversa com Jesus, a Bíblia diz que ela solta o cântaro, deixa o cântaro cair e volta. Mas espera aí, ela não veio buscar água? Por que ela deixou o cântaro? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ela encontrou coisa melhor. Porque ela encontrou coisa melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui, mas Deus está dizendo: eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho coisa muito melhor para a sua família. Eu tenho coisa muito melhor para a tua casa. Eu tenho coisa muito melhor para os teus negócios. Aleluia. Aquilo que você veio buscar hoje, Jesus está dizendo: eu estou derramando uma porção muito maior para a glória do nome de Jesus.
A mulher era rejeitada pelo povo, não pelos 5 maridos que teve, porque a Bíblia diz, e é bem claro dizer, teve 5 maridos. O próprio Jesus diz. E ter marido, irmãos, está certo. Ter marido está certo. Por que ela teve 5 maridos? Não sei. De repente morreu um. De repente o outro abandonou. Mas Jesus mesmo disse, ela teve 5 maridos. Tendo marido está tudo certo. Mas o erro estava no outro. Jesus disse, mas o que você tem agora não é seu não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente é alcançado pela graça de Jesus, a graça começa a brotar de dentro para fora. É por isso que ele disse, a fonte começa a jorrar para a vida eterna. E a gente não suporta, não consegue ser alcançado por ela e ficar. Já dá vontade de dizer, Calbi, tem um Jesus ali, ei, Samaria, tem um Jesus ali, ei, tem um Jesus que pode mudar a vida de cada um, meu irmão, que se encontra em vários lugares nesse momento, talvez usando droga, ou fazendo qualquer coisa perversa, mas esse Jesus que nós pregamos aqui, ele pode alcançar essa vida e mudar a vida dele de uma vez por todas. Mas precisa que esse evangelho seja levado adiante. A graça que encheu aquela mulher não ficou só nela. Era como se estivesse dizendo assim, alguém precisa saber. Samaria precisava ser alcançado. Era essa a necessidade que João vai dizer. Era necessário passar por Samaria, porque há plano de salvação para Samaria também. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor, pode ser, pastor? Vou fazer uma oração e entrego. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é a nossa salvação. Jesus, ele mudou a nossa vida. Mas ele não se limita só a isso. Ele não se limita só a isso. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessa o nome do Senhor? Levanta a mão só para me conhecer você. Que ainda não é crente, levanta a mão assim para me ver você. Todo mundo crente aqui hoje? Todo mundo, que bênção. Tem alguém? Todo mundo crente aqui hoje? Aí em cima, todo mundo crente? Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A graça que nos alcançou, ela precisa alcançar mais vidas. E nós não fomos chamados, irmãos, para limitar essa graça. Se essa graça chegou em nós e nós não conseguimos passar ela adiante, nós estamos sendo fracassados na obra do Senhor. O Evangelho eu acho lindo porque ele nivela as pessoas. No Evangelho, você quer ser o maior? Sirva. Quer ser grande? Sirva. Foi assim que Jesus ensinou. Jesus não bateu boca como lá no começo eu falei para vocês. Jesus, ele se retira dos lugares onde tem bate-boca e discussão. Mas Jesus, ele se mostra ser grande porque ele serve. Aleluia, nós somos serventes de Jesus. Cada um de nós aqui tem algum servo? Levanta a mão assim, levanta a mão. Nós somos servos do Senhor. Entenda isso, irmãos. Tudo que nós temos é para a glória do nome de Jesus. E que se não for para glorificar o nome do Senhor com o que nós temos, para nada serve. Em nome de Jesus. Não tem ninguém no nosso meio que ainda não confessa o nome do Senhor? Eu quero só conhecer você. Não estou chamando você para ser crente agora não. Levanta a mão só para me conhecer você. Todo mundo crente? Que bênção, eu quero orar. Cadê ele? Eita glória, está ele ali atrás de óculos. Irmão, queria orar por você. Pode ser? Eu posso orar por você? Daqui mesmo? É esse de óculos aqui, né? Eu quero orar pela vida dele. Em nome de Jesus. Eu queria que você soubesse de uma coisa, eu sempre falo isso. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é uma nova história que começa. Eu vejo assim, sabe, pastor? É como se Jesus estivesse com uma caneta na mão
dizendo assim: se você quiser, eu escrevo a nova história. E que ninguém, isso aqui é que é o lindo, ninguém pode impedir que Jesus escreva essa nova história, ninguém. Só tem um ser que pode impedir, somos nós mesmos. Nós mesmos podemos impedir de Jesus escrever a nova história. Hoje ele quer escrever uma nova história. Basta que você creia e entregue a sua vida para Jesus. Eu quero orar em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Deus de maravilha, Deus maravilhoso, Senhor, eu apresento cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. O Senhor sabe, meu Pai querido, o que tem vivido cada um deles, Senhor. Meu Pai querido, o Senhor sabe, meu Pai, quem são, Pai querido. Eu te peço que o Senhor venha dar força, meu Pai, venha dar vigor a cada um deles, Senhor, e que o coração de cada um deles, meu Pai, estejam direcionados, Senhor, para a Tua obra missionária, Pai querido. Senhor, foi o próprio Senhor que nos direciona a isso. Senhor, nós não estamos pregando aqui só porque achamos bonito, não, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, só porque achamos que queremos ser grande. Não é muito além disso, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, em nome de Jesus, Senhor, que esse evangelho que foi pregado aqui, meu Pai, possa chegar em vários outros lugares, que o Senhor venha usar cada um do irmão aqui, seja orando, seja contribuindo, Senhor, ou até mesmo seja enviado, Senhor, mas que os corações estejam determinados a alcançar vida, Senhor, Brasil, mundo afora, Senhor, para a glória do Teu nome. Então, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor, enche os celeiros, meu Pai querido, abre as comportas do céu sobre a vida dos Teus filhos, para que com isso cada vez mais, meu Pai querido, nós possamos, meu Deus, possamos abençoar a Tua obra, possamos investir, Senhor, na obra missionária, em tudo, Senhor, e em tudo, que seja o Teu nome glorificado, amém, e glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí?